Na dúvida, ore. Na certeza, também. E creia que você, através da oração, está conectado com Deus, nosso Pai, com Jesus, nosso irmão, com Maria, nossa mãe, e com os bons espíritos. Bom dia! Hoje, quinta-feira, 26 de junho de 2025. É um prazer ter a sua companhia. Espero que nesse momento que você decidiu estar aqui, você tenha feito uma das suas melhores escolhas do dia. Porque quando concluir o nosso encontro com essas entidades divinas, tenho certeza que você se sentirá melhor ou pelo menos se sentindo acompanhado pelos espíritos especiais que estão aí com você e que estão aqui comigo. Nós vamos começar com a nossa leitura no Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos no capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito, ou bem-aventurados os humildes. Estamos no item 12, parte 5. E assim está escrito: não esqueçais que tal estado de coisas é sempre sinal certo de decadência moral. Quando o orgulho chega ao extremo, tem-se um indício de queda próxima, porquanto Deus nunca deixa de castigar os soberbos. Se por vezes consente que eles subam, é para lhes dar tempo à reflexão e a que se emendem, sob os golpes de que, quando em quando, lhes desfere, no orgulho para os advertir. Todavia, em lugar de se humilharem, eles se revoltam. Então, cheia a medida, Deus os abate completamente, e tanto mais horrível lhes é a queda, quanto mais alto tenham subido. Nesse trecho, nós vemos assim, o estado das coisas. Eles começam assim, não esqueçais que tal estado de coisas é sempre um sinal certo de decadência moral. Esta é a primeira frase. Então, esse estado das coisas, eles falam primeiro das pessoas que valorizam os ricos, e os famosos. Então, voltamos lá nesses dias que nós estamos falando sobre esse assunto, onde as pessoas, nós valorizamos os ricos, os famosos, as pessoas importantes. Depois, o Evangelho aborda a questão dos ricos embriagados com a riqueza, com a fama, com o sucesso, e que não sentem nenhuma necessidade de melhorar-se, em derrubar os seus vícios, em estar buscando a sua elevação moral. Em resumo, as pessoas que se encantam com o exterior, com o materialismo. Então foi isso que nós vimos esses dias. E hoje, quando ele fala assim, esse estado de coisas, que é isso daí, a valorização do externo, é porque nós não olhamos o coração, a bondade das pessoas. Nós muitas vezes ficamos mais interessados em ver qual é o número de seguidores que aquele indivíduo tem. A gente fica mais interessado em saber qual é o valor, qual é a fortuna, quais são os bens materiais que ele possui. Então, a nossa visão, a nossa atenção volta pelo patrimônio, pelo sobrenome importante, E isso ele chama de decadência moral. É uma decadência moral, Então, o orgulho chega ao extremo, ele coloca aqui, quando o orgulho chega ao extremo,
tem-se como indício de queda próxima. Então, quando o orgulho chega no extremo, a queda está bem próxima. E no Evangelho nós encontramos uma frase fantástica: o orgulho precede a queda. É quando você se sente muito especial, quando você se sente muito importante, você já não ouve ninguém, se considera melhor do que todo mundo. O que acontece? A vida, para nos proteger, para você, para mim, não continuar fazendo coisas piores, porque nós estamos sem limites, o que ela providencia? A vida providencia uma queda, para que o indivíduo desperte, para que nós despertemos, porque ele não é acima de ninguém e nós não somos acima de ninguém, né? Então, é o orgulho que faz com que a gente se eleve tanto e a vida tem que providenciar uma queda. Agora aqui ele coloca assim, né? Deus nunca deixa de castigar os soberbos. Então, Deus nunca deixa de castigar, mas não é a figura de Deus. Isso que eu quero que vocês entendam. Não é a figura de Deus. Deus não castiga ninguém. Deus não é a personalização de Deus, tá? E sim, as leis naturais que regem o universo é que faz com que nós sejamos castigados, entre aspas. Porque na realidade o objetivo é que a gente nos corrija, tá? É a gente se corrigir. Por exemplo, na lei da causa e efeito. Todo aquele que se elevar será rebaixado. Todo aquele que se elevar demais, né? Ficar egoísta demais, orgulhoso demais, se sentindo demais, o que acontece? A vida vai lhe dar um tropeção e você vai cair. Será rebaixado. Então, todo aquele que se sentir muito especial receberá, infelizmente, uma lição de humilhação. E por que Deus consente, né? Aqui também ele coloca que Deus consente. Deus consente no sentido assim, ele deixa você ficar rico, ele deixa você ficar famoso, ele deixa você ficar uma pessoa muito importante na comunidade onde você mora. Mas tudo isso é para te testar, tá? É para ver como é que vai ser o seu comportamento de rico, como é que vai ser o seu comportamento de importante, como é que vai ser o seu comportamento de pessoa extremamente com seguidores, uma personalidade na internet, como é que vai ser a sua maneira de viver, a sua maneira de tratar as pessoas. Porque a riqueza é uma prova na terra. Ela não é, a riqueza não é um bônus, não é gratificação, não é nada disso. Na maioria das vezes a riqueza é prova, é para nos testar qual vai ser o nosso comportamento. Então, aprendam e se corrijam. Nós temos que aprender e se corrigir, que mesmo sendo rico, um dia ou outro eu sofro igualmente aquela pessoa que não tem nenhuma posse. De quando em quando, aqui está escrito, né? De quando em quando lhes desfere no orgulho para os advertir. Então, de tempo em tempo, o rico, o famoso, a pessoa que é muito importante, ela também vai ser visitada por provas e por expiações. Iguais aos pobres, iguais àquelas pessoas que estão numa vida mediana, iguais a todo mundo. Todos nós estamos no mundo de provas e expiações. E para ver se nós nos arrependemos e se a gente aprende algo com essa lição. Porque o mais importante é o tesouro da bondade, é o tesouro que nós levamos dentro do coração. É isso que importa, né? A lição vem, você se corrige, se humilha,
mas infelizmente a maioria, ao invés de aprender, se revolta. Assim está escrito aqui. Ao invés de aprender, eles se revoltam. Então, Deus não abate as pessoas, coloca que Deus os abate completamente. Não está abatendo as pessoas. Deus abate o orgulho, Deus abate os vícios, porque Deus nos ama, Deus ama a criatura. Então Deus não abate ninguém, mas abate o vício, o nosso vício, e faz com que a gente recomece do nada novamente. Então, ele não está nos abatendo, ele abate o nosso orgulho, o nosso vício, a nossa paixão, para que a gente recomece numa reencarnação e tenha a possibilidade de melhorar. Então, seja na própria vida ou seja numa existência nova. Então, olha, que fique para todos nós, né, uma mensagem que o orgulho é o nosso maior inimigo. O orgulho é o meu maior inimigo. O orgulho é o teu maior inimigo. E vamos então pedir a Deus, a Jesus, a Maria e aos bons espíritos, que todos nós consigamos de uma forma assertiva buscar o combate contra esse orgulho. E buscar o combate contra esse orgulho é nos enxergar verdadeiramente o nosso tamanho diante de Deus, o nosso tamanho diante da vida, diante das pessoas e diante de nós próprios. Todos nós somos tão pequeninos, todos nós somos tão dependentes, todos nós precisamos tanto do amor e da bondade de Deus. Nós precisamos tanto da misericórdia e da ajuda desses seres especiais. Quando nós começamos a exercitar o quão humilde nós somos, o quão pequeninos e o quão dependentes nós somos desses seres especiais, nós estamos exercitando o combate ao nosso orgulho. O orgulho realmente é o pai de todos os males. É através deles que nós temos ciúmes, inveja, somos competitivos, queremos ser o melhor, o mais destacado, o mais importante. Então que Jesus, que Deus, que Maria e que os bons espíritos nos ajudem a sentir e a trabalhar essa luta contra o nosso egoísmo. Aproveite, meu irmão, minha irmã, para colocar como é que você está hoje. Fale das suas dores, dos seus sofrimentos, das suas dúvidas, dos seus medos. E se você acordou de uma maneira boa, serena, motivado por dia, aproveita e seja um instrumento divino. Procure dar atenção para aqueles que precisam ser ouvidos. Procure dar a mão para aqueles que precisam ser erguidos do chão. Há muitas pessoas ao seu redor que necessitam de apoio e de ajuda. E um dos apoios que eu peço para você fazer é você convidar essas pessoas a fazerem parte do nosso canal, do nosso grupo. A gente não ganha nada a não ser o bem de fazer o bem para os outros. E isso nos traz um bem-estar e uma paz de espírito incontestável. Faça isso, você vai se sentir muito bem. Encaminha o nosso endereço www.orandosemprebem.com. Obrigado a você que já faz isso. Eu tenho certeza que muitos já estão comprometidos nesse compartilhamento. Mas curtam e comentem quando vocês aqui estiverem. E também, se vocês precisarem de mais oração, de mais prece, coloca seu nome, o seu nome ou o nome da pessoa que você julga que necessita de uma oração maior. Então, nunca se esqueça, né, que orar é uma única maneira de você estar de fato sempre bem.
e que amanhã temos encontro às 7h07 ou no momento que você estiver disponível. Eu vou ficar te aguardando. Receba a minha gratidão eterna e o beijo do meu coração para o seu coração. Te espero amanhã e espero que você fique melhor, fique bem, fique em paz. Um beijo.